Bom, meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, estamos aqui no tema falando sobre o capítulo 7, o Hamilton, Retorno à Vida Corporal. Nós estamos falando sobre a influência do organismo, no finalzinho, e vamos iniciar daqui a pouco o idiotismo e a loucura. Então, a questão que a gente estava estudando, nós paramos na semana passada, é a questão 370. O que é esse assunto? Kardec, um resuminho pequeno para a gente refrescar a ideia. Kardec questionando aqui qual é a influência do corpo no espírito. Então, os espíritos vêm explicando aqui que o corpo não influencia o espírito em nada. Né? Porque as conquistas, as características, a personalidade é do espírito. Né? O que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, pertence ao espírito. O corpo não tem nada a ver com isso. A influência que o corpo vai ter para o espírito vai ser vamos dizer assim, as limitações que o corpo vai oferecer. Então, por exemplo, de uma maneira geral, o espírito, isso aí, o pensamento, a vontade, é tudo do espírito. O livre-arbítrio, as escolhas, tudo que ele faz, o corpo só obedece. Agora, dependendo, né, do que o espírito precisa aprender, dependendo das provas pelas quais ele tem que passar, das expiações, enfim, né, de tudo que ele tem necessidade para crescer e evoluir, esse corpo vai ser adequado a essas necessidades. Então é por isso que nós vemos criaturas apresentando o corpo físico com limitações grandes. O próprio corpo em si, mesmo perfeito, ele já é um limite para o espírito, não é? Já não tem, o encarnado, ele já não tem a liberdade do espírito desencarnado. Agora, ainda nós vimos aqui que, dependendo do que ele precisa aprender, do que ele precisa trabalhar em si, do que ele precisa, enfim, para evoluir, passar pelo aprendizado, passar da prova e para evoluir, ele vai receber um corpo que vai o ajudar nesse sentido. Então é sobre isso que nós estávamos falando. E na questão 370, Kardec então perguntava aos espíritos: pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Então olha só, será que a deficiência do corpo, né, o desenvolvimento dos órgãos cerebrais ou as deficiências que ele apresenta vão influir nas faculdades morais e intelectuais do espírito? E a resposta é a seguinte: não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Então, as faculdades que nós vamos adquirindo, né, nas várias encarnações que vamos passando, elas estarão sempre conosco, não a perdemos mais. Isso não significa que, de repente, numa encarnação, a gente precisa ficar limitado em alguma faculdade, para um aprendizado qualquer, para aprender alguma coisa, resgatar alguma coisa. Então, mas ela não fica perdida. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão cerebral, uma criança, um espírito que encarna num corpo totalmente inerte, totalmente limitado por conta de uma lesão cerebral, aí afetando ali a coluna, o sistema nervoso, e essa criança não consegue se mexer, não consegue falar, não consegue fazer nada. Nós vemos muitos casos desses aí, não é? Mas aquele espírito que está ali, ele já desenvolveu faculdades nele, em outras encarnações. O fato dele estar encarnado num corpo com essas dificuldades não vai fazer com que ele perca
essas faculdades que ele já adquiriu. Elas vão ficar como se tivesse assim no guardadinha lá, né? Arquivada. Por alguma razão ele veio num corpo totalmente deficiente, e a gente sabe que na maioria desses casos é justamente por isso, porque fez um mau uso da inteligência que tinha, utilizou de maneira equivocada, então precisa vir numa encarnação totalmente limitada para refletir sobre aquilo que fez, ter a inteligência, ter as faculdades com ele ali lúcidas e não poder utilizar porque o corpo não permite. Então é isso que ele diz aqui, né? Então a gente não pode confundir aí o efeito, quer dizer, aquilo que a gente vem lá com a causa. O fato dele estar encarnado num corpo que não lhe permite fazer nada não significa que ele não esteja evoluindo e que não esteja ainda ciente das suas faculdades. E aí ele ainda continua: assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Aí na 370A, Kardec ainda pergunta: bom, de acordo com isso, então a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? E aí os espíritos responderam: unicamente não é bem o termo, quer dizer, não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Então, o que nós acabamos de falar, entrava o exercício dessas faculdades por uma razão aí de cada um, a necessidade de cada um, né? E aí Kardec vai e coloca aqui um comentário fechando esse assunto, dizendo assim: o espírito, ao encarnar-se, traz certas predisposições, e se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Olha só. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, quer dizer, no corpo, se a faculdade do espírito fosse orgânica, o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio, porque pertence ao corpo, o corpo que ia agir, e sem a responsabilidade dos seus atos. Não é do espírito, é do corpo, o corpo acaba, o corpo é matéria, então, de nenhuma. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios, senão porque o acaso lhe deu órgãos especiais. De onde se segue que, sem esses órgãos, eles não seriam gênios. O que não acontece, né? O gênio é gênio independente do órgão, do corpo que ele possua. E que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de órgãos, de certos órgãos. Suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado, e não faltaria ao maior celerado mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Né? Já teria, os órgãos viriam com as qualidades morais. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos, pelo movimento, e nada tereis de irracional. Então, os seus órgãos, eles vão se tornar preciosos por conta das faculdades que o espírito possui e utiliza aquele órgão. E ele então diz: tomemos uma comparação trivial.
por bem se aplicar ao caso. Através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem dado a bebida. São esses sinais que o fazem bêbado, ou é o vício da embriaguez que produz os sinais? Exemplo bem legal esse aqui que Kardec coloca, né? E ele diz, pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Então é a mesma situação, não é? Você olha para uma pessoa e pela fisionomia dela você vai perceber se ela está contente, se ela está alegre, se ela está feliz. Pela fisionomia, pelo ar, né? O rosto principalmente, pelo olhar, pelo gesto da boca, pelo modo de falar. Então, se essa qualidade de felicidade, por exemplo, pertencesse ao corpo, ao órgão, essa pessoa estaria sempre com a fisionomia feliz. É verdade, até mesmo pela escrita, né? Ela estaria sempre feliz. Então, quem está feliz não é o corpo, é o espírito que vai refletir neste corpo. É como ele deu o exemplo aqui do bêbado. A gente identifica uma pessoa que tem o vício da bebida justamente pelas características que apresenta lá, físicas que apresenta. Não significa que aquele corpo é que seja um viciado na bebida, mas sim o espírito, né? Ele possui o vício da embriaguez que produz sinais. E aí, todas essas características, todas essas faculdades vão ser demonstradas no corpo, mas porque são do espírito. O espírito é tanto que modificam, né? Bom, acho que aqui fica bem claro aí essa influência do corpo do organismo no espírito e vice-versa. O espírito não tem bafo, precisa do corpo para poder fazer lá, atender às necessidades. É por isso que o que acontece com o espírito desencarnado, por exemplo, que tem o vício da bebida? Ele não consegue beber sozinho. Ele precisa de estar perto de alguém encarnado que também possua o vício para que ele possa ali se deliciar, né, com a sensação que aquele encarnado está tendo com a bebida, no momento em que ele está bebendo. Então ele fica ali também sugando e aproveitando. É terrível, isso é verdade, já me falaram isso e eu acredito, porque a gente passa assim, às vezes a gente é obrigado a passar na porta de um e sente, né, a influência, sente o ambiente, é tão engraçado. Você passa na porta de um botequim, parece que você está atravessando um muro de ferro. Aquilo você passa, sente aquele peso. Você passou dali da frente, a coisa parece que modifica, como se estivesse atravessando mesmo aquele paredão ali, forçando para caminhar. É muito interessante. Bom, nós vamos então agora entrar num outro assunto interessante, que é o idiotismo e loucura. Então, na questão 371, Kardec pergunta assim: a opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Vamos dar uma explicaçãozinha aqui nessas duas palavras, né, que eu não sei aí no local onde vocês residem, vivem, mas aqui no Rio, hoje em dia, essa palavra cretino e idiota, ela tem uma outra conotação, né? São palavras pejorativas, que ofendem para quem a gente chama de cretino e de idiota, é como se fosse um xingamento. Mas na época de Kardec, cretino e idiota eram palavras que eram utilizadas para identificar pessoas que tinham alguma lesão cerebral, né? Algum distúrbio mental, algum problema no cérebro. E aí tinham um comportamento não normal. Então eram chamados de idiotas e de cretinos. Só para a gente esclarecer, porque de repente, né, quem não sabe, cretino, né? Ah, tá, já é uma versão que já modificou, né, Cícera?
Tem traduções aí que estão atualizando, né, o vocabulário, estão atualizando o vocabulário. O meu aqui ainda não, está nesse ponto mesmo. Então ele pergunta, será que essas criaturas, né, esses deficientes mentais, esses que apresentam problemas de loucura, eles têm uma alma de natureza inferior? Ou seja, a alma deles é diferente da alma dos normais? Quando foram criados por Deus, né? Então Deus criou os perfeitos de uma maneira e esses de uma outra maneira, quer dizer, usou uma matéria inferior, podemos pensar assim? E os espíritos responderam que não, eles têm uma alma humana, frequentemente, olha só, mais inteligente do que pensais. E é verdade, gente. Eu falo isso porque nós já tivemos provas disso, né? A gente já visitei muitos locais de sanatórios, visita, né, espiritual, e a gente percebe, né, que ali aquele espírito não é aquele corpo defeituoso, que aquele espírito não é aquela coisa lesada, é inteligente, muito mais do que a gente imagina, e que sofre com uma insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Então, por exemplo, o mudo, ele tem uma deficiência no aparelho, nas cordas vocais, né, no aparelho de falar, fonador, não consegue falar por alguma razão, que mau uso que fez da fala numa vida anterior, né? A gente sabe que sempre vai ser por conta de alguma coisa que fez lá no passado. O que tem o cérebro lesado, geralmente, na maioria dos casos, está ligado a mau uso da inteligência. Então é por isso que ele diz aqui que frequentemente são mais inteligentes do que a gente pensa. E aí, né, voltando, citando esse livro aqui que eu falo, sempre o deficiente mental, é engraçado que tem um caso aqui de um menino que ele era totalmente, fisicamente defeituoso. O corpo não fazia quase nada, não falava, mas o espírito ali, lúcido. Então as pessoas, ele já numa idade já de adolescente, 17, 18 anos, mas naquele jeitinho dele todo retorcidinho, coitado, né? Com aquela carinha ainda pode-se dizer, de bebê, e as pessoas tratavam ele como se fosse um bebê. Então ele vem contando, né? Ele vem dizendo que as pessoas brincavam com ele como se ele fosse um débil mental mesmo. Falavam de maneira errada com ele, como se ele não estivesse entendendo, e ele se divertia muito, porque ele estava entendendo tudo e ele ria da cara daqueles que conversavam com ele de maneira errada, achando que ele realmente tinha aqueles defeitos, né? Muitas das vezes falavam coisas perto dele, achando que ele não estava entendendo, faziam comentários a respeito da situação em que ele se encontrava, e como se ele não estivesse entendendo, e ele percebendo tudo. É por isso que a gente tem que ter cuidado, né, em que a gente fala perto dessas pessoas, porque o espírito que está ali está entendendo e percebendo tudo. Então, é o que os espíritos responderam aqui, né? Eles têm uma alma humana e muitas das vezes mais inteligente do que a gente imagina. Na 372, então, Kardec vem e pergunta: qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas, né? Qual é o objetivo que Deus permite a criação, que eles nasçam dessa maneira? Né? Com lesões mentais, com lesões cerebrais aí, e tendo essa vida aí vegetativa, entre aspas. E aí os espíritos disseram: são os espíritos em punição que vivem em corpo de idiotas. Aí a gente dá uma paradinha aqui, substitui essa palavra punição aqui, que foi usada pelo autor, né? E vamos colocar, são os espíritos em aprendizado. Eu gosto mais. Eu não gosto da palavra punição, porque não existe essa palavra na lei de Deus. Deus não pune.
né? Às vezes as situações são mais graves por conta da nossa necessidade, mas não é punição. Essas criaturas nascem nesses corpos idiotas para aprenderem a utilizar melhor aquilo que já desenvolveram, ou seja, as faculdades que já desenvolveram. Então não é punição, né? Punição é uma coisa que você vai ficar ali e não vai ter utilidade nenhuma. Então ele diz, são os espíritos em aprendizado, né, vamos falar assim, que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, é o que o Dudu colocou aí, é uma expiação para ele poder refletir como ele vinha direcionando a vida dele, o que ele vinha fazendo com as faculdades que já tinha conquistado, usando de maneira errada, né, se prejudicando cada vez mais. Então a providência dá uma parada. É o amor de Deus agindo nas nossas vidas. Então ele dá uma parada, né? Vamos frear esse espírito para ele não se enterrar cada vez mais. Então não é punição, né? É orientação, é educação. Um espírito vem nessa situação para se educar, para refletir, para entender que ele não pode usar da maneira como vinha usando as suas faculdades já adquiridas. Na 372, ele pergunta: então, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Aquilo que ele perguntou lá nos outros estudos, né? No estudo passado. Os órgãos não exercem influência nas faculdades? E aí os espíritos disseram: jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem, e muito grande, sob a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Então, como é que eles exercem a influência nas faculdades? Limitando o espírito. Então, eu sou uma pessoa muito inteligente, venho com uma lesão cerebral, como é que eu vou usar a minha faculdade da inteligência? Né? Por exemplo, eu fui uma grande oradora no passado, né? Era líder e fazia, e falava, e encaminhava, direcionei. Só que eu usei a minha palavra e direcionei toda a minha inteligência para o lado equivocado, para o erro. E com isso arrastei multidões. Então, na encarnação seguinte, como é que eu venho? Impossibilitada de realizar mais essas tarefas. Então eu venho com problema de voz, ou eu venho mesmo com o cérebro problemático, com dificuldades, né? E aí? Por quê? A minha faculdade continua, a minha inteligência continua, a minha sabedoria continua. Agora, eu estou limitada porque o meu órgão, quando encarnado, não me dá condições para exercitar a minha faculdade. Então, a influência, como ele diz aqui, é nesse sentido. Agora, ele não produz, ele não me dá a faculdade. A faculdade é o espírito que conquista, né? O Hamilton coloca para nós que tem um sobrinho autista, e se o irmão não fosse espírita, é verdade. É uma das lesões assim mais complicadas que eu acho, porque, e os autistas, eu estava até lendo outro dia um artigo sobre isso, na maioria dos casos são super, hiper inteligentes. Aqueles em que o autismo não é assim tão acentuado, eles desenvolvem. Hoje mesmo eu estava escutando na Rádio Rio de Janeiro um trabalho de uma escola que tem aqui no Rio de Janeiro, que a menina faz com autistas. Então ela estava falando que existem vários graus, né? E que eles são inteligentíssimos. Aqueles que têm condições de aprender alguma coisa, aprendem com muita facilidade. Claro, dentro das possibilidades, né, que a mente permite, mas são inteligentes. Muito, 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 caso do autista. E ele é um que se trancou, né?
Vatusang, né? Não sei se é assim que se pronuncia, meu amigo ou minha amiga. Meu pai era espírita, lia muitos livros, era uma paciência em pessoa. Ah, sim, desenvolveu, né? A Carmen coloca, quando temos alguém com um quadro esquizofrenia no serviço, e hoje, para ser atendida no consultório, tiveram que me ligar, pois, segundo ela, eu passo uma paz e só assim ela entraria no consultório. É a afinidade que ela tem com você, Carmen. Entende? Você não sei o que você perguntou aí, mas diante da colocação aí, é a afinidade que ela tem com você. Né? Ela vê em você uma pessoa capaz de compreendê-la. Conversar muito, sabe? Conversar muito no sentido, se ela te escuta, se essa pessoa que tem essa problemática da esquizofrenia, conversar muito com ela, né? Mostrar a situação dela, que ela precisa entender, está passando por aquilo para um aprendizado. Pode conversar mesmo como se você estivesse conversando com o espírito. Não conversa com o corpo que você está vendo, não conversa com a pessoa que você conhece, conversa com o espírito que está ali, o espírito que não é esquizofrênico, o espírito não é, ele está por uma necessidade, por uma questão de resgate, né, de acerto de contas aí com a lei. Então você procurar passar para ela ter paciência, para ela compreender que a situação que ela se encontra é aprendizado para ela, é experiência para evoluir. Você pode falar dessa maneira que ele vai entender tranquilamente. Ele ou ela, né? Vai entender tranquilamente. Então, conversar com muito, passar muito amor, principalmente. Né? O que essas criaturas precisam é muito amor. Numa conversa, numa oportunidade que a gente tenha, conversar e passar sempre isso ali, mostrar que é consequência dos seus atos, né? E ela tem, se você tem essa possibilidade, aproveita, minha filha, e faz o teu trabalho, porque não é à toa que ela veio parar nas tuas mãos e ela te escuta. Uma razão tem. Então aproveita aí para você ajudar esse espírito a vencer essa prova, né, pela qual ele está passando aí. É trabalhar o amor, tá? Vati coloca aí, nunca vi meu pai alterar a voz, muito equilibrada. Eu também conheço pessoas assim, gostaria muito de ser assim, sabe? Mas eu ainda não sou não, eu ainda altero a minha voz de vez em quando. Já melhorei bastante, mas ainda preciso de trabalhar muito a paciência. Mas voltando aqui, então, ele perguntou, né? Então não é exato dizer que os órgãos não exercem influência. Então ele fala, né? Que a influência, não exerce influência, eles exercem grande, mas não são os produtores da faculdade. E ele diz, esta a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, o que o não impede de ser um bom músico. Olha só, bom exemplo que Kardec dá aqui para nós, né? Você pega lá um Frederico Chopin e coloca ele num piano todo desafinado, por mais gênio que ele seja da música, ele não vai conseguir fazer nada. É o que acontece com as criaturas que vêm com essas lesões num corpo que não permite que elas trabalhem, certo? Então ele coloca aqui agora para nós um comentáriozinho, Kardec dizendo, é necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material. Mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Esses são casos patológicos, e em tal estado a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos, porque ela é completamente imune a qualquer responsabilidade nas suas atitudes, né? Encarnado, falando de encarnado, nós sabemos disso.
A lei aí, ela libera qualquer criatura que tenha lesões cerebrais, que tenha dificuldades mesmo, como ele fala aqui, patológicas, está livre de determinadas culpas, né, de receber determinadas culpas pela lei do homem. Na 373, Kardec então perguntou: qual é o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir, né? Estão presos pelo corpo com defeito, não pode fazer nada. Qual é a vantagem de você nascer numa situação dessa? Resposta: é uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. E aí a gente ainda completa: é um tempo de reflexão para aquele espírito. E como a gente sabe que eles refletem e voltam em casos, a gente sabe de histórias aí, lê aí na literatura espírita casos que eles voltam e voltam bem modificados, pelo fato de passar numa encarnação com essa problemática de ficar impedido de agir, né? Então aqui, ó, a vantagem, né, o mérito de você passar por uma situação dessa é que é uma expiação e que você vai aprender. Então você tem que passar pela expiação para entender o que é o certo, como é que você deve agir, como é que você deve usar as suas faculdades, aquilo que você já conquistou. Aí na 373 ele diz: um corpo de idiota pode então encerrar um espírito que tivesse animado um homem de gênio numa existência procedente? Resposta: sim. O gênio torna-se às vezes uma desgraça quando dele se abusa. Isso aí também a gente sabe aí, né, de um montão, casos de espíritos inteligentíssimos que precisaram nascer nessa situação para poder ver que não estavam utilizando bem a sua inteligência. E aí Kardec coloca mais um comentário que vale a pena a gente refletir. Ele fala assim: a superioridade moral, Negrão coloca ali, essa expiação nesse caso é sempre imposta ou podemos escolher? As duas situações, Negrão. Se o espírito é um espírito que chegou e caiu em si, entende que precisa, né? Ele vai aceitar a expiação. E se é um espírito rebelde, não tem outro jeito, vai ter que ir na marra. Você tem que aprender, meu filho, não adianta. Usou mal? Tem que aprender. Se já for um que tem mais calminho, mais tranquilo, que tenha consciência, pode ser escolha, ele aceita na boa. Mas, na maioria dos casos, geralmente são muito rebeldes, né? E difícil você ver um espírito nessa situação bonzinho, né? Então, eles são muito rebeldes, né? Então, o que acontece? Ele é imposta. A expiação ali para ele é imposta para ele aprender. E depois vem pela prova. Ele tem que passar a prova. Dudu, eu já li também sobre isso, né? Alguns completistas, eles pedem para expiar. Eu já li sobre isso. No Céu e Inferno mesmo fala sobre isso. Pedem para expiar, para trabalhar alguma coisa, né? Trabalhar alguma situação que precisa ser trabalhada e até também servir de exemplo para aqueles que estão aqui encarnados. Vem até na situação de missão, com situação mesmo de missão, em dificuldade de missão. Eu já li também isso, no Céu e Inferno fala, e outros livros aí falam. Isso é verdade. Então, ele diz assim, né? Então, que a superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual. Quer dizer, intelecto é uma coisa, moralidade é outra. E os maiores gênios podem ter muito a expiar. Olha aí. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido, que é uma causa de sofrimento. Então desenvolveram muito o intelectual,
mas a moralidade ainda muito baixinha, muito pequena. Então é necessário que venham passar pela expiação para trabalhar esse lado moral, fazer com que esse lado moral dê uma caminhada também, né? E aí ele diz: os entraves que o espírito prova em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego dos olhos. Então é mesmo uma prisão para ele não fazer nada, não colocar em prática nenhuma ideia que pudesse ainda detê-lo, né? Tem um caso que está no livro de Chico Xavier, Casos de Chico Xavier, né? Belos Casos de Chico Xavier, que ele vem contando relacionado a suicídio. Então a mãe procura, esse caso é muito conhecido, a mãe procura Chico justamente para ter uma explicação. O filho dela tinha problemas de surdez, o filho já não falava, o filho não se movimentava, já vivia numa cadeira de roda, já tinha vários problemas. E de repente surge uma dificuldade nas pernas dessa criatura. E ele ia ter que, se eu não me engano, ia ter que ser amputada as pernas dele, mais ou menos isso. Então ela vai atrás de Chico saber por quê. Pô, o filho já sofre pra caramba, já tem um monte de problema, ainda tinha lindos casos de Chico Xavier. Isso aí, Dudu, obrigado. E ainda tem que passar por mais essa? Então aí Emmanuel, né, explicando através de Chico para ela, que ele era um espírito que já tinha tentado suicídio não sei quantas vezes, não me lembro nem mais, mas umas 10 vezes. Já tinha perdido várias encarnações por conta desse ato suicida, sempre se suicidava. E ele agora, mesmo diante das dificuldades que estava apresentando, ele já estava pensando, imaginando em cometer novamente o suicídio. Então era necessário que acontecesse alguma coisa com ele, para ele não ter condições nenhuma de cometer novamente o ato. Então ele ia ter lá a dificuldade das pernas amputadas, uma coisa assim mais ou menos. Depois até posso trazer a história certinha para vocês. Então, a providência divina, ela age sempre em benefício, em nosso benefício, né? Do espírito. A gente olha o corpo da criatura, né? E não entende, fica penalizado e tudo. Mas aquele corpo ali, totalmente danificado, totalmente deformado, é necessário aquele espírito que está ali. Ele precisa, porque senão ele não vai conseguir vencer as dificuldades que ele tem. Então é o caso nesse que a gente está falando aqui, da idiotia e da loucura. Vem esse corpo totalmente complicado, totalmente defeituoso, totalmente sem condições de agir, para aprender alguma coisa, né? Nunca, meus irmãos, vai ser castigo de Deus. Por pior que seja a situação, por mais triste que seja a situação, né? Nunca vai ser castigo ou punição de Deus. É benefício para o espírito. É isso que a gente precisa entender. Vai ser sempre. A lei de Deus, ela não tem como objetivo castigar ninguém. Ao contrário, a lei de Deus é lei de amor. O objetivo da lei, por mais dolorosa que seja a situação, é sempre o amor de Deus se manifestando. Infelizmente, tem que ser de maneira dolorosa, porque na nossa rebeldia, da maneira como nós nos encontramos, não adianta falar. Conselho não adianta, falar, ensinar não adianta. Você vê, a gente estuda aqui, de vez em quando rateia, ainda faz bobagem, né? Ainda, de vez em quando está dando soquinho. Eu, pelo menos, vivo dando soco na testa. Meu Deus, eu já não podia falar mais isso. Meu Deus, eu já não podia fazer mais isso. Imagina. Então, é necessário que venha a dor
para a gente poder parar, refletir, sentir e aprender o caminho certo. Então isso não é castigo, não é punição, é o amor de Deus. O que o Evangelho fala para nós lá no capítulo do Sede Perfeitos, né? A lei de Deus, ela é amor, ela não vem com a intenção de castigar ninguém. Deus, em momento nenhum, como a gente ouve muitas pessoas falando, nossa, isso é o castigo de Deus, nossa, viu, fulano falou bobagem, lá, é Deus castigando. Deus não vai castigar ninguém. Castigo não ensina ninguém, castigo não educa ninguém. O que educa é o amor. E muitas das vezes esse amor precisa ser manifestado de maneira mais dura, como a gente faz com nossos filhos. Nós educamos os nossos filhos e muitas das vezes colocamos eles em situações, não é? Que o nosso coração fica ali apertadinho. Fica apertado. Muitas das vezes uma mãe, um pai é obrigado, né, a dar uma punição a um filho e sofre mais do que a punição em cima do filho. Mas ele sabe que aquilo ali é necessário. Né? Ele sabe, filho está doido para ir a uma festa, mas aprontou, então não vai na festa, né? Isso aí, esse castigo não é castigo, né? Só que lá nos presídios, né, Negrão, eles não educam. Lá eles deseducam, né? Prejudicam mais ainda, porque o objetivo era o cara ser preso e ter nos presídios orientações para pensar, refletir que os atos que estava cometendo não eram corretos. Então, a lei nos presídios devia ser a educação. Infelizmente não tem, né? Eles saem de lá piores do que entram. Mas a verdade teria que ser dessa maneira, né? Então não existe castigo. Existe o amor de Deus agindo em nossas vidas. Agora é isso aí que a Cícera colocou. A lei, ela é lei de causa e efeito. A lei é perfeita. Quer dizer, se você só praticar o bem, você só vai receber o bem. Se as tuas ações, né, Cícera? Se as tuas ações forem boas, as reações só serão boas. Se a gente só plantar coisa boa, a gente só vai colher coisa boa. Então, até aí, a perfeição de Deus se manifesta, porque Ele não impõe. Né? Oi, Sandrinha, boa madrugada para você. Ele não impõe, né? Ele deixa a nossa escolha. Você quer fazer coisa boa? Você vai ter coisa boa. Se você fizer coisa ruim, a responsabilidade é sua, não é de Deus. É você que está escolhendo, né? Aí ele pergunta, o idiota no estado de espírito tem consciência do seu estado mental? E aí ele responde que sim, muito frequentemente. Compreende que as cadeias que o embaraçam o seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Ele tem consciência, senão também não teria utilidade, né? Na 375 ele pergunta, qual a situação do espírito na loucura? Como é que está o espírito naquela situação patológica de louco? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões, diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não fazer senão com a ajuda de órgãos especiais, ali limitado pelo corpo, né? Que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões no que respeita a esses órgãos ficam interrompidas. Se ele perde os olhos, fica cego, sem os ouvidos, fica surdo, etc. Imagina agora se o órgão que preside os efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado, é fácil te será compreender que o espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que, por si mesmo e no seu fórum íntimo,
tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. Ele já está lá dentro da situação, né? Fica desesperado? Fica. Imagina você preso numa gaiola. Imagine a gente assim dentro de uma gaiola, onde a gente não possa nem se mexer muito tempo. Te prendem ali numa gaiola e deixam você ali durante um mês. Como é que a gente vai ficar? Totalmente desesperado, né? É o que ele está falando aqui. Até a gente parar e entender, bom, estou aqui preso nessa gaiola por alguma razão, então deixa eu aproveitar a chance e a oportunidade que está me acontecendo. Então, o que ele diz aqui, e nessa situação ele já não tem mais, que já está dentro, já encarnou, já está encarnado, dentro daquele corpo ali limitado, ele já não pode recuar, nem voltar, nem fazer mais nada. Tem que aproveitar a chance que está tendo. É lógico que a gente sabe que nem todos os espíritos aproveitam, não. Tem uns que continuam, gente. Continuam revoltados. A gente percebe isso, tá? Mesmo nos casos que a gente conhece, conversa e vê e analisa, os espíritos continuam. Tem uns que continuam revoltados. Passam a encarnação, limitados pelo corpo, e não aproveitam a oportunidade. Aí tem que voltar novamente, numa outra dificuldade, até que ele ceda e entenda que não tem jeito de crescer, de evoluir, de se tornar livre, se não aprender a ser bom. É a lei de Deus, não tem jeito. Você não aceitou? Então repete o ano. Chegou no final do ano, não tirou a média que precisava? Repete quantas vezes forem necessárias, até você aprender que tem que tirar a nota que precisa lá para fazer a sua média. Aí Kardec pergunta na 375, aliás, na 375A, é então sempre o corpo e não o espírito o desorganizado? Quer dizer, o problema, né, do defeito, vamos dizer assim, é do corpo? É sempre do corpo? E a resposta, sim. Mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida. E que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões. Então, vamos dizer, uma experiência para o espírito. Ele reencarnou até então num corpo perfeito. De repente, ele vem num corpo mutilado. Aquilo também vai influenciar nele alguma coisa. Ele pode ter a consciência de que é um aprendizado, que precisa passar por aquela expiação, mas de maneira, o corpo totalmente defeituoso, ele não podendo agir, vai influenciar nele e trazer reações, que é aquilo que nós acabamos de falar aí. Ele pode se conformar e sair bem naquela encarnação, ou ele pode também entrar num processo de revolta, de não aceitar a situação, mesmo tendo concordado em vir assim. Agora, se ainda veio imposto, aí que ainda pode correr mais esse risco. Então ele continua e ainda diz assim: pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará, senão depois da sua completa separação de toda a impressão material. Quer dizer, a dificuldade vai ser tão grande, a influência do limite, né, da limitação do corpo no espírito, poderá ser de tal maneira que, até desencarnado, ele ainda continue com aquelas impressões, ou seja, de que está limitado. Tá? É isso que ele está falando aqui. É o que ele explicou lá. O corpo, ele não produz a faculdade, mas ele influencia nessas faculdades. Ele influencia no espírito. Pode deixar o espírito tranquilo, ele receber ali a prova e agir de maneira tranquila, e pode também ele não aceitar e entrar no processo de revolta, né?
O Dudu coloca, não existiria um espírito desequilibrado. O corpo é influenciado por ele ou por outro. O espírito não é desequilibrado em termos de lesão cerebral, Dudu. O desequilíbrio dele é moral. Tá? Ele não desenvolveu a moralidade. Desenvolveu a intelectualidade, muito inteligente, é um gênio, é um sábio, né? Mas moralmente ele não desenvolveu nada. Então ele é desequilibrado nesse sentido, nos valores morais, não orgânica, não como o espírito não fica maluco. Vamos falar um português mais claro. O espírito não fica louco. O corpo é que faz a representação daquele espírito parecer louco porque está lesado. O corpo lesado. O mal, a loucura é patológica, é orgânica, a idiotia é orgânica. Né? O corpo é que é o lesado, não o espírito. O corpo é que está com defeito, não o espírito. O defeito do espírito está nos valores morais, que ele precisa trabalhar. Né? O Negrão coloca, se o corpo está desorganizado, o perispírito também o está. Sim, pode ficar. Fica da mesma maneira, o perispírito daquele espírito vai ficar da mesma maneira que o corpo se apresenta, tá? Pois é, ninguém vem com chip defeituoso. Meus amigos, a gente está ali com o nosso tempo estourado, e aí como a gente vai entrar aqui já no outro assunto, né, que seria o suicídio, acabamos na hora certa, no momento certo, para não quebrar aqui o raciocínio a respeito de suicídio que a gente vai falar na semana que vem.